Amém, glória a Deus. Coisa mais linda, né? Coisa mais linda, dona Denise, sua família, sou uma família de levita, né? Glória a Deus. Eu creio assim que a senhora está feliz, Deus está muito mais, porque nós estamos felizes de ver a família do Mi, uma família muito linda. Mi, pode chorar, Mi, porque a vontade é de chorar, de ver assim uma coisa tão linda, assim, Deus na vida dos seus filhos, na vida da Grazi, na sua vida, na vida de cada um que aqui esteve, né? Mas a gente fica assim, porque uma menininha tão pequenininha, com um vozeirão desse, né? Glória a Deus, né? A gente, vamos recolher o dízimo e a oferta. Vou estar chamando a dona Denise para fazer a oração por dízimo e oferta. E também chamar o pastor Claudemir para estar aqui no altar também. E a dona Denise fazer uma oração para a vida dele. Porque a melhor parte vai ser agora, né? Que é a palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos orar ao Senhor, amém? Senhor Deus, nosso Pai, que estamos na Tua presença nesta noite, nós damos graças, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Estamos aqui, Senhor, graças à Tua misericórdia, o Teu amor, aquilo tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário. O sacrifício já foi pago, Senhor. O Senhor pagou um alto preço, por isso nós temos essa oportunidade de estar aqui na Tua casa hoje, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar cada pedido de oração que está aqui no Teu altar, Senhor. Eu não sei o que essas pessoas estão pedindo, o que elas necessitam, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é um Deus que sonda, o Senhor que conhece o coração de cada um. Então eu peço ao Senhor nesta noite, Pai, que o Senhor venha fazer o melhor por essas pessoas, porque tudo que o Senhor faz é bom. Então faça, Senhor, o melhor na vida de cada pedido de oração. Haja conforme a Tua vontade, Senhor, não de acordo com a vontade das pessoas, porque o Senhor sabe o que é bom para aqueles que pedem, Senhor. Então haja, Pai, entrego cada pedido de oração nas Tuas mãos. Também agradeço, Senhor, pelos dízimos e as ofertas, Deus, que foi colocado aqui no Teu altar. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada ofertante, cada dizimista, Senhor, também aqueles que não vieram dizimar, aqueles que não estão podendo, que o Senhor conhece as razões, por quê, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê graça, Deus, coloca no coração daqueles que não estão trazendo na casa do Senhor, o pouco que o Senhor tem pedido, Pai, porque o Senhor tem nos dado tanto, e eles têm trazido, Senhor, tão pouco na casa do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada ofertante, dizimista, aqueles que não puderam também trazer, meu Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque nada tem nos faltado, Pai, em nome de Jesus também, meu Pai, eu quero colocar, Senhor, a vida do Teu servo nesta noite, na Tua presença, Pai, que aqui ele seja como um vaso em Tuas mãos, um instrumento do Senhor, Pai, ele está aqui para ser usado, para Te servir, Senhor, nesta noite como instrumento, o Senhor venha falar de acordo com a Tua vontade, com a Tua igreja, Pai, não seja o que Ele quer, mas aquilo que o Senhor colocar nos lábios dEle, meu Pai, que não saia uma vírgula sequer da boca do servo, que não seja de acordo com a Tua vontade, que ele seja usado agora para a honra e glória do Senhor, Pai, que Teu nome seja engrandecido, que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor neste lugar, por isso entrego ele nas Suas mãos nesta noite, Pai, para fazer a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Unja, Senhor, os lábios dele nessa noite, que ele venha falar aquilo que o Senhor quer, de acordo com a necessidade da Tua igreja, Pai. Não é que aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer fazer, que o Senhor tem para corrigir, que o Senhor corrija, Pai. Em nome de Jesus Cristo, estamos prontos para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Aleluia. A paz do Senhor, amém? Como é que está esse microfone? Está muito alto aí? Tá bom? Amém? Digo para os irmãos que eu estou muito feliz, né, de mais uma vez poder retornar a essa casa, né? Como a minha esposa já disse tudo aqui, né? Uma casa onde nós crescemos, né? Onde uma casa onde nós amamos, onde Deus tem feito, né? Na minha casa, na minha vida, né? Na minha família, grandes coisas através deste lugar. Amém? E o Senhor tem uma mensagem para nós nesta noite, né? Eu confesso aos irmãos que eu estou um pouco assim ansioso, né? Todas as vezes que chega a oportunidade que a gente temos para louvar o Senhor, né? A gente tem... Baixa um pouquinho, filho. O fundo, faz favor. Amém?
temos não só, né, uma oportunidade, um privilégio, mas um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande, né? E eu estava com um desejo no meu coração, né, da hora que cheguei aqui, né, e aquilo ficou ardendo dentro do meu coração, até chegar ao ponto o Senhor falou: faça aquilo que está dentro do teu coração, não tenha medo, não tenha vergonha. E eu queria convidar os irmãos, né, que pudesse, eu queria que toda a igreja passasse tudo para um lado só. Amém? Eu queria que todos tivessem todos para um lado só, né? Aí a gente vamos entender. A mensagem já começou, amém? A mensagem já começou. Deus já tem falado desde a abertura do culto, né? Deus já tem falado com nós desde a abertura do culto, né? Então não vai começar a mensagem já começou. O culto já começou desde, né, de que aquela porta foi aberta. O culto já começou, né? Glória a Deus. Amém? E eu quero dizer que toda vez que eu vou ministrar, trazer uma palavra, como, né, muitos fazem, eu também faço assim, né? A gente temos uma mensagem e nós damos um tema para a nossa mensagem. E glória a Deus, porque os irmãos estão dentro dessa mensagem, amém? E a tema da mensagem desta noite, aquilo que o Senhor preparou para mim e para você nesta noite, diz assim: vencendo pela obediência. Glória a Deus que ninguém ficou ali, todos já vieram, então estamos dentro da mensagem, amém? Então os irmãos estão já dentro da mensagem. E a mensagem nós vamos falar hoje um pouquinho da história de Gideão. Ontem o pastor estava aqui, eu orando, falando: Senhor, se for a mensagem que o Senhor quer que eu traga para a tua igreja, o Senhor confirme no meu coração. Porque muitas vezes, né, quem vem trazer aqui a mensagem, a gente fica escolhendo o texto, o tema que a gente mais conhece, né, para chegar aqui, porque dá aqui um frio na barriga. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas como eu tenho aprendido sempre, falo: Senhor, que o Senhor me leve lá para falar aquilo que o Senhor quer, não aquilo que eu quero. Porque nós aqui somos simplesmente um instrumento na mão do Senhor. Amém? Então nós devemos falar não aquilo que nós queremos, porque é tão fácil a gente chegar aqui, pregar aquilo que conhecemos, né? Falar daquilo que nós conhecemos, do texto que nós mais conhecemos, assim, né, nos deixa mais confortável. Eu confesso para os irmãos, quando eu comecei nessa caminhada, né, de trazer a mensagem, eu chegava aqui e quase não conseguia falar. E eu ensaiava, muitas vezes preparava, né, aquilo que eu mais tinha, né, intimidade. Mas chegou um dia o Senhor falando: não, está errado, não é assim, filho. É aquilo que eu quero, é a palavra do Senhor está pregada, né? Está sendo pregada, mas é aquilo que eu quero, não é aquilo que você tem no teu coração, é aquilo que eu vou pôr no teu coração. Amém? Então eu queria que os irmãos continuassem de pé, sem demora para a gente entrar aqui na palavra. Espero que eu seja breve, em nome de Jesus. Nós vamos falar um bocadinho de Gideão, vencendo, né, pela obediência. A gente conhecemos a história de Gideão, sabe que o povo de Israel, ele estava padecendo, né, de grande sofrimento por causa da desobediência, até chegar ao determinado ponto que o Senhor fez o quê? Levantou o abençoado do Gideão, né, para dar livramento ao povo, porque Deus, ele é rico em misericórdia, e a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Se estamos aqui nesta noite, é por causa dessa graça e essa misericórdia. Juízes 6, do 1 ao 27, se o pastor puder colocar ali, que eu acompanho, que a minha Bíblia tem uma versão diferente, eu vou ser rapidinho. Porém os filhos de Israel fizeram o que era maus aos olhos do Senhor, e o Senhor deu-os na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedeu que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, também os do oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, né? Porque subiam como seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem ele, nem os seus camelos, nem eles e os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor.
E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, né, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e expulseis diante de vós, e vos deis a terra. Amém? E vos disse: eu sou o Senhor o vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Nas mãos destes, mas deste ouvidos, não deste ouvido a minha voz. Amém? Então um anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás o Abizerrita. E Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? O que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te envio eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto lhe hei de ser contigo, tu ferirás o midianita como se fosse um homem só. Amém? Os irmãos podem se assentarem? Amém? Aqui nós vemos, né, por que o povo de Israel estava padecendo por 7 anos. Por causa de desobediência ao Senhor, por ter deixado, né, ser corrompido pelos costumes e chegar ao certo ponto de adorar outros deuses, e Deus começar a se afastar do povo de Israel. E assim se levanta, né, um grande exército para oprimir Israel. Por muito tempo o povo de Israel viveu oprimido, que não podia nem sequer plantar, por causa dos midianitas, dos amalequitas que vinham contra ele e saqueavam tudo o que eles tinham. Isso tudo por causa da desobediência. Mas o Senhor, que é Deus rico, grande em misericórdia, Ele que não abandona o seu povo, né? Eu gosto sempre de trazer a mensagem para nós. Nós conhecemos aqui, muitos daqui conhecem bem a história, né, de Gideão e os 300. É uma das mais famosas da Bíblia, né, que até quem não é crente, né, conhece muitas das vezes essa história, até por causa do filme que foi feito, né? Não é Gideão e os 300, mas tem os 300 que é baseado, né, aqui nessa história. E vê, trazendo para nós, quantos de nós enfrentamos lutas, provações, passamos por certas dificuldades por causa da desobediência. E passamos, sofremos e vivemos muitas das vezes, né, cabisbaixo, questionando, murmurando, né, nos cantos por causa da desobediência. Porque o Senhor sempre tem dado a direção. Aqui, como o Senhor disse, né, que o Senhor não desamparou o povo, e fez lembrar que o Senhor tirou eles com poderosa mão do Egito, deu aquela terra que nem a eles pertencia, né? Fez prosperar o povo naquela terra, mas chegado a determinado tempo, o povo se desviou da presença do Senhor e começou, né, servir até outros deuses. E Deus permitiu, na sua graça, na sua misericórdia, que o povo fosse oprimido. E a opressão do povo fez que o povo começasse a olhar novamente, né, para dentro de si, e lembrar-se dos feitos maravilhosos do Senhor. E quantos de nós não temos sido assim, como esse povo de Israel, que tem vivido grandes e grandes coisas que o Senhor tem feito, que tem vivido aquilo que o Senhor tem providenciado, e no meio da caminhada, da jornada, tem esquecido do Senhor, e tem virado as costas para o Senhor, e procurado seguir os seus próprios caminhos, vivendo as suas próprias vontades, e as coisas começam a andar de mal a pior. Mas aqui traz-nos uma reflexão aqui, que o povo se sentiu oprimido, e ele fez o quê? Voltou a clamar ao Senhor. E o Senhor, né, como é rico em misericórdia, novamente olhou com um olhar de misericórdia para o povo, e veio ao seu socorro.
E Deus é tão maravilhoso que Ele não escolheu, né, uma pessoa de renome, uma grande família, uns daqueles príncipes que estavam lá no meio do povo. Ele chegou numa cidade pequena, numa casa pequena, e escolheu o dos mais pequenos, como Gideão. E quantos de nós aqui temos um chamado do Senhor e se sentimos tão pequeno, sentimos tão incapacitados para dar continuidade naquilo que Deus, né, tem chamado para fazer? Eu confesso para os irmãos que por muito tempo eu me senti assim, e por muito tempo eu fiz como o povo de Israel, que semeava e se escondia na caverna. Muito tempo eu me escondi, até chegar o tempo que o Senhor falou: agora não dá mais. E eu quero deixar um alerta para os irmãos aqui, amém? Para muitos estar aqui: não faça como eu fiz, não fuja do chamado do Senhor, porque vai chegar uma hora que não vai ter como fugir, e o Senhor vai te pegar num cruzamento aí, não dá para escapar, né? Aí eu digo sempre para os irmãos lá na igreja, né? Eu ainda estou aqui na mensagem: irmãos, quando eu poderia caminhar junto com aqueles que estão na presença do Senhor há muito tempo, sabe o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que correr muito para acompanhar eles, e eles estão caminhando e eu estou correndo. Isso por causa do quê? Da desobediência. Mas glória a Deus, porque eu ainda estou conseguindo correr para acompanhar, sendo que eu podia ter, né, dado prosseguimento. Por muitas das vezes se sentir pequeno e falho demais e fraco demais. Somos sim, mas não é por nós, é por causa do Senhor. E Gideão diz: ai Senhor, quem que sou eu para livrar o povo? E o Senhor diz: eu sou contigo, varão valoroso. Quantos de nós se sentimos fracos e pequenos? Verdadeiramente nós somos, mas aquele Deus que nós servimos, que nos faz forte. Nós vemos na história aqui que o Senhor foi com Gideão. E dando seguimento aqui, eu vou ler aqui, tentar acompanhar aqui os meus esboços. Eu sempre faço aqui o esboço, mas não consigo acompanhar, né? Misericórdia. Eu fui anotando aqui: Gideão teve medo, mas foi obediente a todo tempo. Se a gente der continuidade na história, a gente vamos ver que Gideão pôs o Senhor à prova. E o Senhor por 3 vezes respondeu Gideão. Mas é interessante que o Senhor trabalha, né, muitas das vezes com aquilo que imaginamos, com aquilo que arquitetamos. Por 3 vezes Gideão pôs o Senhor à prova. Pôs um novelo de lã para ficar molhado, para ficar seco, a terra molhada, né? Foi bem assim na história. E Deus também falou: ah, tá bem, eu vou fazer o que você quer, mas agora vamos ver se você está disposto verdadeiramente a fazer aquilo que eu também quero que você faça. E o Senhor pediu a primeira coisa para Gideão, foi que Gideão chegasse no lugar e derrubasse o altar de Baal e de Aserá que estava lá. E que juntamente, quem tinha construído aquele altar, pastor? A família de Gideão. E Gideão teve medo, né, entrando aqui na história, de derrubar de dia. Aí ele foi de noite. Aí o Senhor, não se contentando, falou: além de você derrubar o altar que está naquele lugar, você vai pegar os 2 bois do teu pai e vai sacrificar no altar que você vai levantar para mim. Olha quão difícil prova Gideão também passou, né? Ele teve que obedecer a voz do Senhor. Eu creio que se Gideão falhasse nessa prova de obediência, com certeza Deus tinha levantado, né, outro homem. Gideão começou fazendo o quê? Derrubando os altares de outros deuses. Quando o povo sacrificava para outro Deus, Deus mandou que derrubasse aquele altar, construísse um altar para ele e sacrificasse para ele. Mas Deus não pediu um sacrifício qualquer, pediu logo os bois do pai de Gideão, que não só servia, né, não só pertencia a ele, como servia também como instrumento de trabalho. E em tudo nessa história, nós vemos que Gideão foi obediente ao Senhor. E o Senhor disse para Gideão: agora você vai tocar, né, a tua corneta, e vai vir as pessoas com quem nós vamos dar livramento através da tua vida. Essas pessoas, quantas 1000 pessoas vieram quando foi o primeiro chamamento de Gideão? O pastor disse ontem aqui, eu acho que uma das mensagens que eu mais prego na igreja é sobre Gideão e Davi, não é? Acho que eu já preguei umas 20 vezes, mas todas as vezes que eu leio a história, Deus tem algo novo para mim, e Deus tem algo novo para a igreja, amém? O primeiro chamamento foi 32.000, e Deus falou: é muita gente,
O povo vai se gloriar que vencer essas batalhas à força do teu braço. Gideão, pede para os covardes e medrosos que volte para trás. E a Bíblia relata que só nessa vez foram 20 mil que voltaram para trás. E o Senhor olhou e disse: Gideão, ainda é muita gente, Gideão. Faça que esse povo desça as águas. E aquele que lamber a água, né? Eu sempre confundo, né? Aquele que pôr a mão levar água na boca, né? Eu acho que esse separa. E aquele que lamber a água como um cachorro, você põe de lado. Mas dizendo aqui na história, eu sei que desses só 32 mil só ficaram 300 pessoas. Eu ministrando na igreja esses dias, eu falei que era 400. Os irmãos, não, é só 300. Eu falei, não, quer dar força para os gideões aqui, que com mais 100 também, né? Já estava pouquinho, 300, fica 400, dá mais ânimo, né? Aí os irmãos falaram, não, tá bem, é só com 300, né? Com 400 não, né? Mas aqui entrando aqui na história, só ficou 300 homens. Nós vimos aqui no começo o quê? Que o número do exército dos medianitas, nem os camelos, parecia o gafanhoto que cobria toda a planície. Ai meu Deus, e agora como é que vamos vencer essa batalha? Se já estavam com medo, tendo grande, né, gente naquela região, grandes homens, né, valorosos que venceu tantas batalhas, imagina agora, somente com 300. Tem que ter muita obediência. Mas em tudo, Deus foi fiel com Gideão, e Gideão foi obediente ao Senhor, né? Deixa eu entrar aqui, lendo aqui, que é para a gente ver. Como nós vimos. Então no 27 diz, Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos, e fez tudo contra Yahvé lhe tinha mandado. Mas como ele temia muito a sua família e o povo da cidade, para fazer em pleno dia, ele fez durante a noite. Foi quando ele foi derrubar o altar. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou, eis que a mesa de pedra de Baal havia sido completamente destruída, e o poste sagrado que ficava do lado deste altar tinha sido cortado, e foi cortado fora, né? E o sacrifício dos holocaustos sobre aquele altar recém-construído. Comentaram então uns aos outros: quem fez? Ele procurou saber, indignado por toda parte, e descobriram que tinha sido Gideão. Nós vemos aqui nessa passagem que Gideão então foi obediente ao Senhor, né? Do 7 diz assim, do 7 ao 7: então ordenou Gideão com os 300 guerreiros que lamberam a água, que vos salvarei todos e entregarei de Midian nas tuas mãos, que todo o resto dos exércitos retorne sua moradia. Do 11 vai dizer assim: escuta o que dizes tu, então ficará animado e terás coragem de atacá-lo. Gideão já estava com medo, e o Senhor foi falando, estou correndo aqui para mim finalizar a mensagem com pouco tempo, né? Gideão chegou a certo ponto que teve medo, porque tão numeroso era aquele exército, e tão difícil seria aquela batalha de vencer. Mas o Senhor nunca deixa o seu povo desamparado, e ele disse para Gideão descer até aquele lugar, que ele ouviria o que o Senhor ia fazer naquele lugar. E chegando lá, né, o povo do exército estava falando aqui dentro de uma barraca, ele estava lá escutando, estava falando que descia um pão de cevada rolando da montanha lá e destruía aquele arraial todo, né? E o homem disse: não é então isso a espada de Gideão contra, né, o exército de Midian? Assim trouxe ânimo de Gideão, né? Então nós vemos que na história correndo aqui, que em todo tempo Deus é aquele que vai trazer sempre uma palavra de ânimo àqueles que é obediente ao Senhor. Até chegar aqui, Gideão passou por grandes provações. Gideão foi provado aqui no Senhor, porque destruiu o altar que pertencia não só ao seu pai, mas àquela cidade. Ainda sacrificar os bois do seu pai é uma provação muito grande. Num lugar que o povo estava padecendo de fome e necessidade, onde os bois eram usados para quê? Como instrumento de trabalho. Imagina a provação. Quem teria coragem de fazer aqui? Provavelmente muitos de nós não. E novamente Deus prova Gideão como ir para uma batalha daquela somente com 300 homens, quanto não se dava para contar nem os números dos camelos que estavam naquele lugar. E quantas batalhas nós temos enfrentado assim, que nós olhamos com os olhos naturais e não vemos solução para esse problema, uma vitória assim, e nós olhamos e se amedrontamos, e muitas das vezes nós se acovardamos, né, e retrocedemos. Mas Gideão aqui, ele não regressou, ele não retrocedeu, mas ele confiou de pleno no Senhor, porque Gideão foi nessa batalha para lutar não com a força dos seus braços,
mas ele foi neste lugar para lutar, né, com a força do Senhor. Já não bastava ser difícil vencer essa batalha. Gideão sai para esta batalha com o quê? Com 300 homens. Mas aí Gideão, né, que era um homem esperto, foi e buscou aqui uns tanques de guerra, né, uns mísseis desses novos, né? Foi buscar lá uns jatos desses top de gamas que tem aí, para guerrear. Ele falou, não, tem que ir bem armado, né? Porque senão nós não conseguimos vencer essa batalha. Não, vai Gideão, somente com 300 homens, valentes e valorosos. Não era só Gideão valente e valoroso aqui, esses 300 também. Aí eles levam para a batalha, tocha, cântaros e buzina. Misericórdia, irmãos. Eu não sei se eu estivesse lá nessa batalha, acho que o primeiro grito que desce, eu acho que eu corria, né? Porque falaram, nós já vamos somente com 300 homens, cadê as espadas, os escudos? Não, mas quem dá livramento e quem dá vitória em todas as batalhas, quando obedecemos ao Senhor. Até aquilo que não é, né, provavelmente um instrumento para vencer as batalhas, faz com que a batalha seja vencida. Gideão foi seguindo uma direção do Senhor, e aquele cântaro, aquela buzina, né, e aquela tocha se tornou, né, a arma mais poderosa. E uns dias atrás eu ministrando, né, eu usei esse tema, esse texto aqui, e você sabe por quê que aquela cântaro, aquela buzina e aquela tocha se tornou a arma mais poderosa para vencer aquela batalha? Por causa da obediência. A obediência faz com que nós vencemos batalhas improváveis, que os nossos olhos não veem a solução para os problemas, mas quando obedecemos ao Senhor, o Senhor é aquele que dá o livramento. Não somente aqui Gideão. Os irmãos lembram a última vez que eu ministrei aqui? Eu também usei Gideão, não foi, pastor? E usei o exemplo de Davi. E Deus me deu outra mensagem, que foi em cima dessa mensagem, que é lutando com as nossas próprias armas. Quantos de nós o Senhor tem colocado algo nas mãos para vencer as batalhas que nós temos travado, e tem olhado, achado que aquilo não é necessário, que aquilo não chega para vencer as batalhas que estamos travando, sendo que é o Senhor que tem colocado? E nós achamos que as dos nossos inimigos são melhores do que as nossas. Nós achamos que a do nosso irmão é melhor do que a nossa, e ficamos questionando, paralisados muitas das vezes, porque nós queremos aquilo que os nossos olhos naturais estão enxergando. E nós muitas das vezes não vencemos, por quê? Porque ficamos com medo de lutar com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E o Senhor já colocou na minha e nas tuas mãos a arma necessária para você vencer as batalhas que você tem travado. Se você for obediente ao Senhor, à palavra do Senhor, com certeza você vai vencer com aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Nós trazendo o exemplo de Davi. Davi, quando foi para aquela batalha, né, Saul fez o quê? Tirou da sua armadura, deu seu escudo, deu sua espada, e Davi até tentou usar. Davi falou o quê? Olha, eu não consigo usar isso porque eu não estou habituado a usar isso. E Davi vai para aquela batalha, levando simplesmente o quê? Um alforje, umas pedrinhas e a sua funda, diante daquele gigante imenso, que nunca tinha perdido uma batalha, que somente a couraça dele com a lança provavelmente pesava mais que Davi, porque